Em um relacionamento abusivo, ninguém te rouba a liberdade de uma vez. Ela é levada em pedaços, muitas vezes com um cuidado que sufoca, com uma crítica maldosa disfarçada de conselho, até que um dia você se pega pedindo permissão até para sair de casa. Como sair disso? O resumo desse filme começa nos introduzindo a uma atmosfera de apreensão silenciosa e perturbadora. À primeira vista, Alice poderia ser confundida com qualquer jovem aproveitando a vida ao lado das amigas, mas um olhar mais atento revela uma verdade sombria por trás do seu sorriso tenso, um relacionamento que, aos poucos, minou completamente sua sensação de liberdade e aquilo que se inicia como uma simples proposta de viagens com suas amigas companheiras mais próximas está prestes a expor as amarras da manipulação e do controle que Alice carrega consigo para todos os lugares. A narrativa começa de fato com a jovem caminhando em direção a um bar de iluminação sutil, enrolando nervosamente uma mecha de cabelo com o dedo lá dentro. Suas melhores amigas, Tess e Sofia, aguardam ela com sorrisos cheios de expectativa, porém desde o primeiro instante a linguagem corporal de Alice transparece uma rigidez incomum e seu rosto exibe uma seriedade que destoa completamente do ambiente alegre de um encontro descontraído. Ali o trio se acomoda, faz seus pedidos em meio ao zumbido de conversas e músicas, mas enquanto Tess e Sofia parecem relaxadas, Alice se mostra visivelmente distraída, como se sua mente estivesse em um lugar completamente diferente, e durante a conversa, as amigas percebem os olhares furtivos que um garçom lança em direção a Alice e, com uma cumplicidade divertida, começam a provocá-la sobre a atenção que está recebendo. Contudo, Alice rapidamente descarta as brincadeiras, evitando o assunto. Depois, seu sufoco retorna incessantemente para o celular, onde as mensagens de seu namorado Simon chegam sem parar, uma após a outra. Assim fica claro que, mesmo nesse espaço seguro e acolhedor, ela não consegue se desconectar da influência dele. E Simon, como logo descobrimos, é um artista bem-sucedido e admirado, uma figura em ascensão no mundo da arte, e Alice, com um orgulho velado, convida as amigas para a inauguração de sua próxima exposição. Elas aceitam de bom grado, mas Sofia aproveita a oportunidade para sugerir um plano próprio, uma semana na casa do lago de sua família para comemorar o aniversário de Tess, já que seus pais estarão fora. Assim, elas insistem para que Alice vá, mas ela hesita, prometendo apenas que tentará, sem dar qualquer certeza. Depois, a noite avança e a jovem nunca relaxa completamente, pois a vibração incessante das mensagens de Simon funciona como uma corrente invisível, puxando ela para longe daquele momento, até que uma nova notificação a faz pedir licença e ela se retira abruptamente e, antes de ir embora, sua passagem pelo banheiro revela um ritual perturbador. Ela tira uma foto provocante de si mesmo e envia para Simon, um gesto que mais parece uma obrigação do que um ato de desejo. Após isso, dirigindo sozinha para casa, logo depois, os hábitos ansiosos de Alice retornam com força total, enquanto ela enrola os dedos e encara o para-brisa com um olhar perdido, aprisionada em seus próprios pensamentos. E, ao chegar, enquanto esvazia os bolsos, ela encontra um pedaço de papel com um número de telefone anotado, deixado por alguém durante a noite, e ela percebe de cara que é um bilhete
presumidamente do garçom, representando um perigo iminente para sua integridade física. Assim, ciente de que não pode arriscar que Simon descubra e temendo pela reação dele, ela rapidamente destrói o papel com água antes de entrar no chuveiro. Mais tarde, diante do espelho, sua atenção se manifesta em uma alucinação na qual ela imagina o garçom surgindo atrás dela até que a imagem se transforma em Simon, que assusta ela com sua presença. Ali, a intimidade do casal no quarto é sufocada pela natureza controladora dele e o nervosismo de Alice deixa claro que seu medo é apenas desagradá-lo. Depois vemos que a manhã seguinte reforça essa dinâmica opressiva, com Alice acordando mais cedo para arrumar o cabelo e aplicar maquiagem, garantindo que sua aparência esteja impecável para o momento que ele acorde, pois ele não gosta de ver ela desarrumada, e vemos que cada detalhe em sua rotina parece ser uma performance calculada para agradar ele. Assim, desesperada por mais uma desculpa que Simon aceitaria para que ela possa ir para a casa do lago de sua amiga, Alice bola um plano e, quando ele sai de uma padaria, ela inventa uma viagem de trabalho de uma semana em outra cidade, omitindo qualquer menção a Tess e Sofia. E de fato, a mentira funciona. Com isso, naquela noite, o casal comparece à inauguração da galeria de Simon, onde seu comportamento possessivo ofusca a celebração, tratando Alice mais como uma propriedade do que uma parceira. Sofia também aparece no evento e Alice aproveita um momento para sussurrar que se juntará a ela na viagem no dia seguinte. Depois, mais tarde, no entanto, Simon se mostra frustrado, reclamando que a noite foi um fracasso, e vemos que ele está totalmente consumido por suas próprias inseguranças. E no dia seguinte, Alice consegue escapar com Sofia. Ali, durante a viagem para a casa do lago, enquanto Tess e Sofia riem e cantam, desfrutando da liberdade, Alice permanece quieta no banco de trás, com os olhos fixos na tela do celular. Logo, as mensagens de Simon começam a chegar incessantemente, e mesmo quando ele não está escrevendo, sua presença parece assombrar os pensamentos dela com uma vigilância constante. Com isso, as amigas trocam olhares preocupados, mas Alice apenas insiste que elas continuem dirigindo, e durante uma breve parada em uma loja de conveniência, a atenção de Alice é capturada por um panfleto pregado na janela. A imagem da garota desaparecida, Andrea, perturba ela de forma inexplicável, fixando-se em seus pensamentos mesmo depois que elas voltam para a estrada. Depois, elas finalmente chegam à casa de campo, um refúgio de paz à beira do lago, cercado pela natureza, um lugar perfeito para uma semana de fuga. No entanto, Alice é incapaz de relaxar. Mesmo neste cenário idílico, sua mente permanece acorrentada à presença constante de Simon, e naquela noite, muito depois de todos adormecerem, seu telefone vibra novamente, e para apaziguar a atenção exigente de Simon, Alice envia fotos daquele jeito, um ritual que se assemelha mais a uma tática de sobrevivência do que uma demonstração de afeto. E pela manhã, ela tenta se apegar à sua rotina, saindo para correr com seus fones de ouvido, mas mesmo com o vislumbre da água e do lago brilhando sob o sol, sua expressão permanece nublada pela angústia, e a paz exterior não consegue penetrar seu tormento interno. Logo, sua caminhada é interrompida por dois policiais locais que perguntam se ela viu a garota do panfleto, aprofundando ainda mais a inquietação que ela carrega. Depois, de volta à casa, as tentativas das amigas de se divertirem com jogos são em vão, pois a atenção de Alice é constantemente sequestrada pelas mensagens cruéis e manipuladoras de Simon, que deixam ela visivelmente esgotada e com a sensação sufocante de que ele pode de alguma forma ler
a sua mente. E depois, com o passar dos dias, o comportamento de Alice se torna cada vez mais alarmante, pois ela se torna irritadiça, explodindo com Tess e Sofia por motivos triviais e desenvolve maneirismos estranhos, como comer de forma mecânica e expressões faciais bizarras. E quando as amigas questionam gentilmente se Simon é o homem certo para ela, Alice o defende ferozmente, encerrando a conversa e dizendo para elas não se meterem em sua vida. Depois a tensão atinge um novo patamar quando, em um momento perturbador, ela revela detalhes íntimos sobre o seu próprio corpo, deixando as amigas assustadas com o quanto ela parece estar se desintegrando psicologicamente. Sua instabilidade também se manifesta em agressividade física quando, após participar de uma busca pela garota desaparecida, ela começa a cortar lenha com um machado em um acesso de fúria e, enquanto isso, Simon descobre seu paradeiro através das postagens de Tess lá no Instagram e, furioso com a mentira, ele exige que ela volte para casa imediatamente. Com isso, Alice justifica a partida repentina dizendo que Simon a ama demais para ficar longe, uma desculpa que para Tess e Sofia soa claramente como controle e, percebendo que precisam agir, elas elaboram um plano. Enquanto Sofia vai à loja para criar uma distração, Tess esconde o celular e a carteira de Alice na esperança de lhe dar um tempo livre do alcance de Simon e a convence a experimentar um daqueles negócios que você anda no lago e, apesar de um breve momento de descontração, a brincadeira de Tess ali no instrumento acaba com Alice caindo na água e, devido a isso, em pânico, ela percebe que perdeu um de seus brincos, um presente de Simon, e mergulha desesperadamente para recuperar, mas é em vão. Depois de volta à margem, a preocupação de Tess provoca uma transformação sutil em Alice e, na manhã seguinte, a ausência do celular funciona como um catalisador para sua libertação e ela se junta novamente à busca por Andrea e, livre das mensagens de Simon, sente-se mais leve, compartilhando risadas com as amigas e começando a se reencontrar. Assim, a descoberta de um batom perto de uma cabana abandonada que ela acredita ser de Andrea fortalece ainda mais os seus laços com Tess e Sofia, dando-lhe a coragem para finalmente confessar a verdade sobre o seu relacionamento. Simon nunca agrediu ela fisicamente, mas as cicatrizes emocionais de seu controle e vigilância constante corroeram sua identidade e ela pensa que isso pode ser muito pior do que ser agredida fisicamente, pois ela se sente incapaz de tudo e uma inútil. Assim, pela primeira vez, Alice para de responder às mensagens e o silêncio dela alimenta a raiva dele. Com isso, a tensão explode quando Simon aparece de surpresa na casa, dizendo que o corpo de Andrea foi encontrado e, mais uma vez, silenciando Alice de forma humilhante na frente de todos, dizendo que ela não pode falar enquanto ele estiver falando. Assim, assustada, mas determinada, Alice finalmente verbaliza seu medo e se recusa a voltar, sendo encorajada e defendida por Tess para sair dessa relação doentia e, percebendo que perdeu o controle sobre ela, Simon atira com raiva os pertences de Alice do chão antes de partir bruscamente e, depois disso, se sentindo livre de toda a opressão que reduzia Alice a um mero objeto, ela rema para o meio do lago e mergulha na água, um ato que simboliza sua libertação das garras de Simon e a redescoberta de sua própria força. A verdadeira conclusão desse filme não reside apenas no momento em que Alice se livra de Simon, mas na jornada silenciosa e angustiante que leva ela até ali. A narrativa é uma poderosa e sutil exploração das prisões sem grades, aquelas construídas pela manipulação psicológica que se disfarça em cuidado excessivo. O filme nos obriga a confrontar uma verdade desconfortável. O abuso mais perigoso é muitas vezes aquele que não deixa marcas visíveis, mas que corrói a identidade da vítima de dentro para fora, até que ela mal se reconheça
no espelho. A jornada de Alice é um retrato fiel da luta interna de quem está presa em um ciclo de controle coercitivo. Cada gesto de ansiedade, como enrolar os cabelos, não é apenas um tique nervoso, mas um sintoma físico de uma alma aprisionada, de uma voz que foi sistematicamente silenciada. Ela não anseia por um resgate heróico, mas por um espaço seguro onde possa simplesmente respirar e ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência constante e dominadora de seu parceiro. Nesse sentido, as amizades de Tess e Sofia se revelam como uma força transformadora da história. Elas não oferecem soluções fáceis e nem uma intervenção. Em vez disso, oferecem algo mais valioso: paciência, presença e a criação de um refúgio. E nesse ambiente de lealdade inabalável, Alice consegue pouco a pouco desatar os nós de sua confusão e medo e finalmente reconhecer que o amor que recebia era, na verdade, uma posse doentia. Fala pessoal, gostou do filme de hoje? Espero que sim. Eu também tenho certeza que você vai gostar desse outro filme aqui que eu estou deixando na sua tela. Ele conta a história de uma mulher que adotou uma abordagem mais radical do que a essa aqui para se livrar de um companheiro agressivo. Vem cá assistir e também Não esquece de dar o like e seguir o canal.